Olá, bom dia. Hoje é o Sagadawa, então vou aproveitar esta data da celebração mais importante no budismo tibetano. É a celebração do despertar, da iluminação, do nascimento e também do Paranirvana do Senhor Buda. Então vou aproveitar este dia de festa para falar mais uma vez, já que marquei comigo mesmo um compromisso de partilhar pouco a pouco a minha experiência espiritual no caminho. Eu sou a Yuma Mudra, eu tenho praticado no âmbito do budismo tibetano desde mais seriamente 1981, que foi a mesma data em que fiquei muito conhecida na França por uma publicidade que ficou mesmo conhecida como Teasing, a primeira publicidade do Teasing. E foi no mesmo ano que eu comecei a praticar o budismo. Aliás, é engraçado, só falando nisso rapidamente, é que foi porque comecei a praticar ao mesmo tempo que comecei este trabalho de modelo, fazia fotos de publicidade, não é? Como modelo, para pagar os meus estudos em budismo, para ter dinheiro suficiente para passar tempos também em retiro. E foi engraçado porque na altura, quando fiquei muito famosa na França por causa disto, acabei por resolver ir de retiro mesmo, em vez de fazer toda uma série de coisas muito aparentemente muito engraçadas, como o cinema e estas coisas todas. E as pessoas, como não expliquei muito, as pessoas interpretaram imensas coisas não é? Que não tinha nada a ver com a realidade que eu vivi e que hoje em dia até vou utilizar esta memória para começar esta partilha com todos vós. Na língua portuguesa, desculpe se às vezes me expresso de forma errada. Temos hoje também não é, o véu do céu. A gente, da última vez, falamos dos kleshas, das emoções, dos véus, e em relação à vida, em relação ao processo artístico, e como o processo artístico é um processo também de meditação, é um processo também de desenvolvimento daquilo que se chama prajna, prajna que é em tibetano Sherap. Eu posso me atrever a dizer isto porque o meu mestre principal, o Tshogam Trungpa Rinpoche, explica isto num dos livros extraordinários que têm sido publicados ultimamente sobre budismo, que eu vou meter em comentário as referências ao livro aqui, que são 3 livros sobre os 3 veículos do budismo. O primeiro é sobre o Hinayana, ou seja, o caminho mais estreito da disciplina, mas também, vamos dizer, que é o caminho de criar mesmo uma base em si mesmo, em que somos capazes de relacionar-nos com a nossa existência íntegra, ou seja, integral, ou seja, tanto o corpo como os aspectos mais da vibração, da energia, os aspectos da palavra, dos intercâmbios, que é o Sambhogakaya, e também os aspectos mais diretamente físico, a manifestação física deste ser, que seria, por exemplo, as ações, o meu corpo, as coisas que eu faço. Então, estabelecer esta relação de uma forma disciplinada, no sentido de criar um campo de virtudes, porque não é muito fácil empreender um caminho sem ter uma estabilidade interior, e esta estabilidade interior no quadro do ensinamento do Senhor Buda consiste em ter conhecimento da sua mente, da sua atividade invisível em relação com a atividade mais óbvia, mais aparente, e de estabilizar esta atividade para pouco a pouco. Eu digo pouco a pouco porque a iluminação, embora seja
imediata, o caminho é pouco a pouco, não é? É pouco a pouco aprender a estar num sentido estável de amizade para consigo mesmo e pouco a pouco também de sentir que podemos confiar em si mesmo, porque este campo de virtude vai criar a possibilidade de um jardim, de um lugar com frutos, com flores, com vida. E uma vida harmoniosa no sentido de também oferecer a todos os seres paz. E esta paz, no quadro da prática ao princípio, não é? Ou seja, quando a gente começa o caminho, consiste em encontrar uma paz que é intrínseca, não é tanto uma paz porque os cães aqui teriam que deixar de ladrar ou porque eu teria que ter sempre tudo muito liso e muito agradável em função daquilo que eu acho que eu preciso. É menos isso, muito menos isso, é mais dar-se conta pouco a pouco que nós temos dentro de nós próprios uma força tremenda de paz, de pacificação, que é natural, que é completamente como o céu, este céu no qual nós dançamos, nós giramos neste planeta no céu, não é? O céu tem conteúdos, mas ele é imenso e vazio. E ele, porque é imenso e vazio e luminoso, pode acolher todo tipo de manifestação. Então, esta prática da disciplina não é uma coisa triste, não é uma coisa. É mais dar a si próprio a possibilidade, não é, de gerir a situação. E por isso que é muito flexível, não é, no âmbito do budismo. Então, se eu volto ao meu caso, eu quando tinha 19 anos tomei refúgio e depois quando tinha 21 entrei em retiro. E quando entrei em retiro fiz mesmo a prática com imensa paixão e com imenso gosto. Eu fiquei mesmo feliz de fazer isto, porque eu tinha visto tantas coisas difíceis, tanto sofrimento, que até tinha deixado a dança. Eu era profissional na dança desde os 14 anos. E tinha deixado também os teatros e as giras da dança, a turnê, tinha deixado até umas promessas, não é, profissionais, porque eu tinha jeito para várias coisas, para matemática, tinha muito jeito para estas coisas intelectuais, mas também para a dança e música. E deixei tudo isto para me dedicar, ao budismo e à prática do Dharma com imensa paixão, imensa devoção. Mas é paixão como quando você está apaixonado por alguém, é muito igual, mas vamos dizer que é mais permanente para sempre, porque ainda fiquei até hoje, não é? Nunca deixei de sentir esta paixão. Claro que quando eu era nova, dediquei-me corpo e alma, com 1000 prostrações por dia, as prostrações mesmo, a sério, e por isso que eu estou a insistir um pouco nestas partilhas com todos vocês sobre o aspecto da linhagem, o aspecto mesmo não é nada académico, é mais da transmissão das coisas tais como são ensinadas, passo a passo, para que nós possamos nos tornar cada vez mais livres, porque eu, a partir da sou artista, sou uma pessoa livre, eu dediquei-me às drogas, a todas aquelas coisas que se fazia nos anos 70. Eu fiz tantas asneiras que até poderia ser mais interessante para você contar as minhas asneiras do que contar as minhas virtudes, não é? Não é que eu tenha muita virtude, mas espera aí, eu vou abrir ao meu gato a porta porque ele quer entrar. E, mas no momento o que eu gostaria, não é, de partilhar com vocês é esta experiência da paixão que eu tive por uma prática, porque ela dava-me realmente a certeza que eu poderia me libertar das causas do sofrimento e que poderia ser útil no mundo e ser útil no mundo, talvez porque eu sou excessiva, apesar de eu ser originalmente uma maluca que fez maluquices, sempre tive no meu coração este desejo de me tornar no melhor da minha própria possibilidade, de meu do que é que se chama isto, de potencial,
mais em relação com o estado da iluminação e o estado da paz, e o estado da virtude e o estado também, eu diria, do amor, não é? Do que, por exemplo, meter todas as minhas energias e ambições numa carreira profissional. E sempre vivi segundo este fiel, não é? Eu sou fiel ao meu coração. Então, quando entrei em retiro, fiz as práticas todas e é uma prática que é muito engraçada, porque eu tive que fazer naquele ano, em 82, durante um ano sozinha na floresta, não vi ninguém, estava numa cabana na floresta e recebia comida a 100 metros daí, debaixo de uma árvore, cada dia havia um saco com comida para mim. E eu podia também, cada dia, dar os recipientes limpos num saco também no mesmo lugar. E tinha que praticar 100.000 vezes as prostrações, 100.000 vezes a tomada do refúgio. Isto é, dar-se conta que a coisa mais importante na minha vida é mesmo esse caminho. Então, é fazer cada vez, refrescar, não é? O meu contacto com a minha própria devoção e com a minha própria como é que se diz em português, quando você se dedica, não é? Quando compromisso, não é? E 100.000 vezes, e depois 100.000 vezes, o que eu queria comentar hoje, uma prática que se chama da bodhicitta, dos 4 ilimitados. Então eu tinha que dizer em tibetano: possam todos os seres serem felizes e alcançar as causas da felicidade. Possam todos os seres serem livres de sofrimento e alcançar a possibilidade de não mais praticar as causas do sofrimento. Possam todos os seres alcançar a alegria incondicional, que é mesmo fruto deste caminho, e possam eles ter esta alegria sem nenhum tipo de obstáculo, e possam todos os seres alcançar também a equanimidade, ou seja, um estado em que não se sentem como inclinados demasiado no sentido de sentir falta de coisas ou no sentido de detestar as coisas. Isto em tibetano vai-se dizer mais, por exemplo, apego e ódio. Livre deste apego e do ódio, sendo o apego e o ódio as duas caras da mesma moeda. Então, uma vez que nós dissemos isto 4 vezes, são 4 frases, depois repetimos isto 100.000 vezes, ou seja, várias vezes por dia, até chegar a 100.000. E claro, eu era muito novinha. Esta é a primeira parte da prática. A segunda parte da prática é mais em relação mesmo ao que se chama bodhicitta última, ou seja, mais absoluta. E é um pouco o tema central dessa conversa. Mas eu comentei, não é comentei, eu repeti esta prática todos os dias. E eu praticava muito fora. Eu gostava de me sentar debaixo de uma árvore e estar lá fora. E até quando estava calor, não me vestia, estava toda nua sempre, porque não havia ninguém, e eu gostava, e depois não tinha que lavar roupa. Para mim, aquela situação, para mim, era extraordinariamente maravilhosa. Nem sei explicar, porque foi tão maravilhoso que marcou a minha vida para sempre. Por isso que eu sinto muita gratidão para com todas as pessoas que me permitiram viver esta experiência. E é uma gratidão incondicional. No momento em que eu dizia estas coisas, às vezes sentia que eu estava distraído, porque foi a primeira coisa que eu encontrei com a prática. A primeira foi a capacidade de ter paz. Isto eu encontrei logo em seguida, a primeira vez que me sentei.
Mas depois a segunda que encontrei era quando a minha mente ia de um lado para o outro, enquanto eu tinha pedido simplesmente fazer uma coisa muito simples, não é? Como prostrar ou dizer possam todos os seres ser felizes, porque eu de facto sempre queria, desde pequenina, eu sempre queria aquilo, queria que todas as pessoas fossem felizes, queria que todas as pessoas não sofressem, e queria que todas as pessoas sentem a alegria que eu sentia ao dançar, por exemplo, e queria que todas as pessoas e eu próprio pudéssemos alcançar uma forma de estabilidade nesta ausência de luta, não é? De guerra entre o apego e o ódio. E eu tinha repetir isto, mas é verdade que eu dei-me conta rapidamente que eu repetia, mas que pensava noutra coisa. E depois meditar também. Então, toda aquela capacidade, não é? Não é só de encontrar a tranquilidade intrínseca, mas é de estabilizar este estado fisicamente também, porque é também vinculado aos movimentos físicos. Porque sempre estamos numa sincronicidade entre os movimentos, como eu já falei ao princípio, não é? Dos movimentos de ida e volta entre tudo o que é o corpo adentro e fora, a voz, a respiração, os fluidos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós vemos, ouvimos, tudo isto entra e sai. E ao mesmo tempo a manifestação física, ou seja, o meu corpo, e sincronizar com a riqueza infinita e ilimitada da minha mente, que está vinculada a tudo, a tudo, desde sempre. Também você é igual. E então esta prática de sincronizar é o que requer trabalho. E eu dei-me conta que, apesar de ser uma bailarina bastante boa, muito treinada, não tinha, a minha mente não ficava comigo, o meu corpo sim, o meu corpo podia fazer coisas, podia me concentrar, podia realizar objetivos, mas não conseguia manter a minha mente, por exemplo, simplesmente, tranquilamente no cultivo do desejo da felicidade de todos os seres. E então os tibetanos têm esta coisa, não é 100.000 vezes. 100.000 vezes é como aqui, não é? Uma vez, por exemplo, esta mala, rosário, tem fichas aqui, você pode contar que fez 100, é 108, por isso a gente diz 100.000, mas ao fim e ao cabo são 108.000, não é? E depois você faz 1.000, e depois você faz 10.000, depois faz 100.000, e quando os 10.000 das vezes são 100.000. E foi engraçado porque passado 9 ou 10 meses a minha vida sozinha mudou muito, não é? Passei por muitas fases, mas entrei num estado em que já tinha muitos sonhos. Eu tinha os sonhos lúcidos não tinha aprendido, não tinha recebido estes ensinamentos, que são ensinamentos mais avançados, mas naquela época tive os sonhos lúcidos, sem fazer propósito, e comecei a ficar muito, muito mais leve, tanto fisicamente como psicologicamente. Fiquei muito leve, e um dia eu dizia, possam todos os seres ser felizes, possam todos os seres alcançar a ausência de sofrimento e as causas, não é? Se libertar das causas do sofrimento, que é a coisa mais difícil. E de repente foi tão real, que eu de repente senti, mas isso é uma coisa que ninguém pode explicar, senti como uma percepção todos os vínculos entre todos os seres, e este ser aqui que está a rezar, que não há desconexão, pelo contrário, que aquilo que eu estou a viver aqui sozinha está realmente conectado não só a todos os seres aqui, mas a todos os seres mais além e todos os seres antes, todos os seres depois, porque naquele momento você dá-se conta que não há divisão entre antes e depois, e não há divisão entre eu e os seres. E então isto é um descobrimento desde a tripa, as tripas, não é uma coisa intelectual,
Mas, claro, eu já devia estar no 80.000 quando isto aconteceu, já devia ter dito aquilo 80.000 vezes, junto com as prestações e junto com tudo, aquelas coisas, não é? Que a gente acha que é uma chatice, mas não é, é fantástico. O que é mais uma chatice é, não é? É exigir do mundo e de si próprio de ter este tempo, ou de pelo menos ter algum tempo para isto. E então, quando eu senti isso, dei-me conta de porque que eu repetia tantas vezes a mesma coisa e como que, embora eu estava distraído, embora imperfeita, de repente, pela constância da repetição, alguma coisa abria, como uma caixa mágica, como uma porta, abriu-se, aquela porta abriu. E abra para sempre. Não digo que o estado é estável, este estado foi mais uma experiência do que um estado estável, mas a porta ficou aberta. Depois, quando saiu do retiro, vários meses depois, deve ter sido 3 meses mais tarde, depois desta experiência, e eu me lembro muito bem porque eu tinha ficado bastante magrinha, não de propósito, mas porque já tinha esse hábito de comer pouco e de dormir pouco, naturalmente, por causa da prática. E saí com uma... Eu tinha um vestido branco, não é? E o mestre veio e convidou-me a sair e havia ensinamentos lá um pouco, era mais ou menos 1 ou 2 quilómetros de onde eu estava. E vi as pessoas, e vi muitas pessoas que eu já conhecia antes, não é? Até alguns tinham sonhado com eles, porque eu tinha muitos sonhos, eu gostava, nos meus sonhos gostava de salvar as pessoas, então nos sonhos andava muito a salvar as pessoas. Era engraçado, por acaso, esta mania de salvar as pessoas. E eu achava isto um pouco engraçado. Era como se eu me transformasse numa espécie de Superman, Superwoman, sobre formas muito engraçadas. Às vezes era mesmo cômico, não é? Então, para dizer, eu quando cheguei ao mosteiro, naquele estado, com o vestido branco, muito levezinha, muito alegre, eu já sentia muito bem. E vi as pessoas, e as pessoas também falam de mim, ainda hoje em dia, os amigos que me falam desta ocasião, porque eu sei que havia qualquer coisa, é como chamamos isto duende, não é? Que é uma dança duende, o duende é a magia, não é? Quando você não sente separação, quando você não sente nenhum tipo de divisão entre passado, futuro e os outros, bem, mal, gosto, não gosto, aquela alegria é também muito comunicativa, é um duende, é magia. E sentia isto, e o que eu queria dizer é que eu lembro-me perfeitamente que eu via as pessoas bonitas, lindas, e eu achava toda a gente tão bonita. E era incrível, porque eu tinha uma aproximação às pessoas com os meus olhos, o que eles viam era a beleza das pessoas. E era tão incrível que eu até me perguntei, será que toda a gente ficou mais bonito? E depois, claro, que comecei a pensar, mas não, eu é que não via deste modo antes. E agora vejo deste modo, porque depende como eu falei no vídeo anterior, não é? Dos óculos. Agora, em vez de ver através dos clichês, não é? Das esperanças, dos medos, das expectativas, das decepções, de qualquer tipo de coisa, não é? Dos juízos. Eu estava, graças à prática, porque isto não ficou, isto depois foi desvanecendo, não é? Mas durante uns dias ficou, como se fosse num planeta mágico. Não digo que não voltou de vez em quando durante a minha vida, mas aquele momento foi muito forte, porque era a primeira vez que me acontecia. E vi as pessoas através realmente da natureza mais pura da minha própria existência. Eu acho que é isto que a gente
fala, quando a gente fala da Virgem, não é? Da Virgem que é virgem. Toda a gente acha isto um pouco esquisito, não é? Como é que é virgem? Eu, por acaso, não me incomoda muito que uma pessoa viva um milagre, por que não? Mas se vamos descartar as explicações sobre os milagres e ver de uma forma simbólica também, esta virtude, esta virgindade, é a virgindade de ver a vida tal como é e não ver a vida em relação com as projeções. E a prática permite isto. Por que é tão árdua a prática? Primeiro, claro, não é árduo que você está apaixonado, mas pronto, tem as suas, não é? As suas altos e baixos, os seus momentos, não é? Momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. Mas é árduo por uma razão muito simples. É que você está como a desfazer um pacote de nós, de nós, não é? Nós. E toma tempo, porque nós temos os hábitos integrados, não é só os hábitos dos nossos antepassados, há uns hábitos que são realmente uma herança preciosa, mas há algumas outras heranças que são mais, eu diria, traumas, não é? Antigos, coisas que nos fazem ver a vida através de mágoa. E a prática faz esta mágoa desvanecer. A prática faz com que o corpo se torne muito mais como um receptor e também emissor da despertar do vínculo com a bondade fundamental e também com o estado mesmo de despertar, o estado da iluminação do Buda. A prática faz isso. E é por isso que é progressivo e, ao mesmo tempo, é imediato, porque quando acontece, acontece de repente. Mas é progressivo porque é preciso, como um trabalho, como, por exemplo, se você vai fazer uma escultura, você vai pegar, não é, naquele objeto e vai ver, por exemplo, uma forma e vai, ou pressentir uma forma e vai pouco a pouco fazer sobressair esta forma daquela a matéria, que seja madeira, ou que seja pedra, ou que seja qualquer tipo de matéria para esculpir. Você, quando dança também, não é? Você vai dançar tudo o que lhe apetece, vai dançar de forma caótica e pouco a pouco vai estruturar. É como a música, não é? A música também. Você pode cantar e cantar mal, como se diz, e pouco a pouco já não canta mal, porque se você cantar muito, vai cantar bem. É normal. São coisas naturais na vida e que nós, quando repetimos um acto, nós nos tornamos muito melhores neste ato, porque pouco a pouco o cérebro vai juntar os neurônios com sinapse que vão fazer que é cada vez mais fácil fazer aquela ação, que seja tocar piano, que seja cantar, que seja também praticar. Agora, o que é específico da prática do budismo tibetano, do Dharma, é que as linhagens não foram cortadas e então os mestres têm-se transmitido uns aos outros as práticas. E como eu já expliquei no último vídeo, tem manifestado isto, cada um de uma forma muito original, muitas vezes por poesia, muitas vezes por histórias, também por danças e cantos. E eles manifestaram isso, cada um da sua maneira muito individual, mas a transmissão é uma transmissão fidedigna da prática. E então a prática, ela é como uma herança também, mas uma herança como de uma alquimia, como se você tinha pegado, não é, numa possibilidade de trabalhar consigo próprio, mas à medida dos milenários, as pessoas foram buscando diferentes maneiras de se confrontar com diferentes tipos de problemas, de obstáculos, de dificuldades, e na prática aquilo tudo foi contemplado.
Por isso que você, quando entra nos refúgios, pode confiar. Você pode confiar, mas claro que o próprio budismo vos propõe de verificar, vos propõe de estudar, vos propõe de ver será que é verdade, será que não é verdade. Menos de uma forma intelectual, muito mais de uma forma experimental, ou seja, experimentar quando diz que, por exemplo, que as coisas são impermanentes. É uma questão de observação, você vai ver que, de facto, é mesmo importante como ser humano, ser inteligente, ser criativo, um ser que conceptualiza imenso, que nós temos a linguagem, não podemos deixar de conceptualizar tudo, que nós temos que entender que todas as coisas são impermanentes, ou seja, que vêm e vão embora. E que qualquer coisa que agora está junto vai acabar por decair e se separar. Uma flor nasce e morre. Parece evidente, não é? Mas nós não vivemos muito nesta consciência da impermanência das coisas, que é também o que nos permite a nós evoluir, o que nos permite também soltar os obstáculos. Se fosse sempre tudo fixo e impossível de mudar, nós não poderíamos empreender nenhum tipo de caminho. A impermanência é mesmo o que nos dá a flexibilidade, a possibilidade de dançar com a vida e de transformar as nossas tendências habituais para realmente vincular-se mais à bondade fundamental e por isso ver mais a beleza e ficar mais alegre e mais felizes, mais motivados também, sem nenhum tipo de queixa, sem se queixar. Não é porque uma pessoa não se queixa que não teve sofrimentos na vida, é simplesmente porque entendeu que queixar-se é mais sofrimento ainda. Então, esta impermanência, eu sei que aqui em Portugal, no campo, as pessoas conhecem a impermanência, mas tomam isso às vezes como uma espécie de fado, e ao mesmo tempo de uma forma muito bonita e simples, que eu adoro, e ao mesmo tempo às vezes de uma forma triste, não é? Mas isto podia se sentir muito mais como apreciação de cada momento, apreciação de cada vida, apreciação de cada possibilidade, e também a apreciação do valor, não é? Do momento que eu tenho agora, porque estou viva agora desta forma e posso aproveitar a minha condição tal como sou agora, porque não sei como vai ser amanhã e também dar-me conta que quando vejo as pessoas, quando estou com as pessoas que talvez nunca mais as vou ver, talvez digo até logo e não vai acontecer. E então também cultivar este vínculo do amor para com as pessoas. Eu acho que é importante. E mesmo com as pessoas que nós temos amizades, se a amizade foi de certo modo velada pelos véus, não é? Os véus dos kleshas, do que eu falei no vídeo anterior, é importante cultivar a amizade. Não é necessário ir dizer àquela pessoa muitas coisas, é mais dentro de si próprio, de honrar esta pessoa apesar das dificuldades. Mesmo também se nós tivemos histórias com pessoas em casal, que eu tive várias pessoas, homens com quem eu vivia em casal, e não cultivar o rancor, e não cultivar o ódio. As pessoas chamam isto perdoar. Agora, eu não sei se é a palavra sempre certa, perdoar, é mais bem dar-se conta que primeiro o rancor só me faz mal a mim próprio, mas que depois eu, quando posso honrar a amizade e o vínculo bonito que tem existido com as pessoas, este vínculo continua a viver de uma forma positiva para mim e para eles. Enquanto o rancor é um vínculo também, mas é um vínculo sombrio que vai ser uma causa de sofrimento. Claro que quando nós vamos além, não é, de todas estas coisas, alcançamos um momento em que nos damos conta que, de qualquer forma, não há separação e que não vale a pena se preocupar com nada de tudo isso,
porque a preocupação que nós vamos ter com todos estes conflitos e todos estes medos, e mesmo o medo em relação ao futuro, tudo isto só vai fazer de nós próprios pessoas que não conseguimos lidar com as situações. Então, para acabar esta partilha com vocês, eu dei-me conta também, ultimamente, que o mundo está a mudar tanto e estão a acontecer coisas tão drásticas e tão dramáticas que eu próprio preciso também de retomar momentos de solidão para voltar a cultivar em mim mesmo mais capacidade de lidar com as situações, porque não é quando vamos tomar partido por uma opinião ou vamos tomar partido contra uma opinião, não é com os veios dos clichês e das emoções negativas que vamos conseguir fazer com que seja beneficioso para si próprio, para os outros. Para que seja beneficioso, é muito menos dependente das opiniões, é mais dependente da capacidade de sentir o que é certo, prajna, o que é certo naquele momento, qual é a ação certa para o benefício de todos os seres. Nos 5 sabedorias chama-se a energia karma. A energia karma é a energia do sopro, do vento, da cor verde. Da última vez falei um pouco de Vajra, do espelho, e aqui são citações um pouco levezinhas, mas vou fazer um vídeo mais tarde dedicado às 5 sabedorias, que é, eu diria, o coração mesmo do meu vínculo, do vínculo que eu encontrei entre a dança, a expressão artística e o Dharma tradicional. Ainda por cima, as 5 sabedorias e a prática do mandala tornam-se tão universais que já não podes te chamar a ti próprio budista ou não budista ou de outra religião. Começas a perceber que não há categorias nenhumas, embora fico fiel, não é a minha linhagem, fico fiel aos ensinamentos e quero transmiti-los de forma fiel, e ao mesmo tempo não preciso de sentir que eu pertenço a algum tipo de categoria ou algum tipo de marca, não é? Porque os mandalas e a sabedoria, todo o facto de sentir as 5 sabedorias através do cotidiano, é uma situação universal, uma situação que não depende de uma crença, depende mais da minha conexão com as coisas que estão a acontecer nos sonhos, o que estão a acontecer quando estou a dormir, ou quando estou de pé, ou quando estou a comer, ou quando estou a trabalhar, ou quando estou a fazer um vídeo. E para que isto seja assim, não dual não quer dizer que não há dois, quer dizer que nós não estamos divididos, que é diferente. Tenho 2 olhos, mas os meus 2 olhos estão a trabalhar juntos. Tenho 2 braços, eles podem criar força, não é? Se eu fizer assim, vou criar força, e se fizer assim, vou criar força nos músculos opostos. Isto vai criar uma possibilidade de musculação de toda esta parte do corpo, que até posso ajudar com a parte de baixo, mas não é uma posição entre a direita e a esquerda, é uma força que é criada pelo o apoio de um contra o outro, ou então o contrário, não é? E a não-dualidade, eu estou a dizer isto por causa das palavras não binárias, não vou entrar nisso hoje. Mas eu dei-me conta que eu ficava eu próprio um pouco alterada interiormente pela enorme, imensa quantidade de sofrimento que está a se expressar no mundo e a confusão em que muitas pessoas se sentem perdidas e tristes e mal, e que eu próprio fiquei ao princípio a ver se consigo entender, e depois a ver que eu, à medida que eu entendo, não sei como é que se pode fazer alguma coisa em relação a estas
confusões e sofrimentos e problemas desnecessários, ainda por cima não são nada necessários estes problemas em relação a género, em relação àqueles países, aquelas guerras, tudo isto não é nada necessário na essência, não é? Ou seja, se nós pensamos no bem de todos os seres, não são necessários. Mas claro que se vou tomar partido por uma opinião e lutar contra a outra opinião, entro no jogo. E aí estou feita, porque não era isso que eu queria, não é? E então eu optei, aqui estou a falar de mim próprio, não estou a dar conselhos, toda a gente está a dar conselhos hoje em dia, não estou a dar conselhos, estou a partilhar, porque eu acho que também estamos a receber demasiados conselhos. Cada um tem que pedir um conselho quando precisar. E tem que pedir à pessoa que você sente que é a pessoa certa para aquele conselho. E depois, seria interessante meditar sobre o conselho e não deitar ao lixo porque incomoda a resposta. Às vezes as coisas que incomodam são as boas. Mas o que eu quero dizer é que se eu não sinto realmente esta paz e esta magia e esta capacidade de ver o mundo na sua beleza intrínseca, porque estou conectada à minha beleza intrínseca, se fiquei perdida, não é? Nos labirintos das opiniões e nos labirintos das politiquices, das mesquinices, então vou irradiar também muita ira, muita cólera. E embora às vezes pode ser saudável em certas ocasiões, não deveria ser motivado por um sentimento pessoal de cólera. Só pode ser motivado simplesmente por uma necessidade de meter energia numa situação em que, por exemplo, as pessoas precisam. Às vezes as pessoas precisam de correr, ou às vezes precisam de girar, ou precisam de sentar, de respirar. E você não consegue propor a coisa certa se você próprio não está no estado apropriado. E para estar no estado apropriado, eu preciso estar em contato consigo próprio e ser muito sincero consigo próprio. E meter em questão, às vezes, as suas próprias opiniões, não para ficar confuso e nas dúvidas, mas mais bem para estabelecer certezas, para estabelecer claridade, para estabelecer calma interior. E a prática permite isto. A prática permite realmente isto. E é um caminho em direção à sua própria conexão com a sabedoria, que esta é universal. Não é intelectual, porque se for intelectual, é um véu também, desculpe, vai criar também kleshas. Os véus são de todo sorto. Há véus positivos, a gente pensa que é uma coisa boa, mas ao fim e ao cabo pode ser um véu. É por isso que essa sinceridade para consigo próprio é importante. Porque você de repente dá-se conta que está a fazer positivo, mas que afinal não é tanto. Há qualquer coisa que não bate certo, não é? Mas não pode se dar conta, se está fixado sobre os outros, se está sempre a ver os outros, a falar dos outros, a criticar os outros, a estudar os outros. Você não consegue ver a sua própria energia, como é que você responde. E isto é igual até com o computador. Se você tem uma relação com o computador, tem que ser uma relação também muito inteligente. Você tem que utilizar todas estas tecnologias de uma forma extremamente pertinente em relação com o seu corpo e também em relação à sua própria capacidade de gerar véus ou de gerar claridade no contrário. Às vezes precisamos de informação, mas às vezes as informações nos confundem, nos afogar, não é? Ficar afogado. E é preciso desenvolver essa inteligência pessoal, porque ninguém pode cuidar de mim a não ser eu próprio. Isso é válido para toda a gente, todos os animais. Nós podemos ajudar-nos, mas cada um tem que cuidar
pela sua própria existência enquanto ela se manifesta fisicamente. Depois, não é? Depois será o fruto disso que se vai desenvolver num estado diferente. Então, eu, para concluir esta partilha, queria dizer que tenho a convicção que qualquer pessoa sempre tem a capacidade, e é preciso confiar nessa capacidade nas pessoas, de tratar e de se aproximar e de curar a si próprio. Isto há imensas anedotas sobre isso. Eu um dia até vou contar aqui algumas. Por exemplo, a relação precisamente com o Senhor Buda. O Senhor Buda tem recebido na Sangha muitas pessoas que eram criminosos ou que eram pessoas que tinham matado gente ou tinham feito coisas, ou iam ser também eles próprios, eu ia dizer, tinham feito coisas que não sei a palavra em português, coisas repreensíveis, ou então que iam ser condenados à morte. Há muitas histórias assim. E também há uma história de uma mulher também que ficou louca pela horrível sequência de eventos que aconteceram, em que ela perdeu no mesmo dia o marido, os filhos, os pais, e ficou completamente destruída. E o Buda conseguiu fazer com que ela se tornasse uma mestra. Ela foi uma mulher reconhecida como desperta, porque saiba, por favor, que no budismo as mulheres desde o princípio podem atingir o estado da iluminação. Nunca foram rejeitadas, foi mais dificuldade em entrar na Sangha, mas não foram rejeitadas ao fim e ao cabo. E estas histórias vale a pena contar, então eu pouco a pouco também espero vir aqui com algum, não só com as experiências que eu vivi, mas também com algum conto, ou algum poema, ou citações, e tomar exemplos sobre essas histórias em que nos damos conta que qualquer ser, qualquer pessoa nasceu para ser competente para consigo mesmo. Agora precisamos da ajuda dos outros, mas essa competência é nossa, é de cada um de nós. Queixar não vai arranjar nada. Queixar também pode ser um hábito, e pode ser um hábito que não acaba até que se dá conta que, de qualquer forma, é produtor da própria razão pela qual nos queixamos. Ou seja, tudo o que nós queixamos vem da energia da queixa. É um círculo vicioso. Então, essa competência que cada um de nós tem, é preciso, do meu ponto de vista, dar aos outros essa capacidade de ver que o outro tem a competência para lidar consigo mesmo. Mas, claro, precisa de ajuda, e eu também preciso, toda a gente precisa de ajuda. Dar a competência a si próprio e aos outros é muito importante. Que seja um dia muito bom para todos, é Sagadawa, ou seja, tudo o que nós fazemos, dissemos e pensamos é multiplicado por imensos números, então é um dia importante para acumular méritos e acumular uma energia boa em relação à bodhicitta, ou seja, à felicidade de todos os seres, e também a libertação de todos os seres das causas do sofrimento.